a gente está vendo os números do Christian, né? Com o Christian em campo, o Cruzeiro tem 70% de aproveitamento. Jogos que Christian não jogou no Mineirão. Cruzeiro 1, São Paulo 0, né? O último jogo do Campeonato Brasileiro no sábado. Mirassol 1, Cruzeiro 1. Cruzeiro 1, Ceará 2, Vitória 0, Cruzeiro 0, aquele jogo lá de polo aquático, como disse o Mister. 41% de aproveitamento quando o Christian não joga. Aí eu pergunto a você, Rafa, o Christian pode ser considerado o integrante dessa espinha dorsal principal do Cruzeiro? Claro, a gente olha para ele tecnicamente e sabe que outros jogadores tecnicamente são mais capazes, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, por exemplo. Mas quando você fala de espinha dorsal, o nome do Christian tá nessa sua fala? Sem sombra de dúvidas, Valu. É claro que você até citou aí a dupla Jorge e Matheus, quem te entrega gols e assistências sempre vai ter mais destaque. É evidente que os números deles são fundamentais para que o Cruzeiro esteja onde está hoje, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Mas isso só é possível porque o coletivo do Cruzeiro é muito bem encaixado. E o coletivo do Cruzeiro é muito bem encaixado porque tem algumas peças bem específicas que têm cumprido muito bem as suas funções. Eu cito, além do Christian, que para mim é uma peça fundamental dessa espinha dorsal, Fabrício Bruno, Kaique e Lucas Romero, para mim, são jogadores que, assim, não dá para sair desse time. Até o Lucas Silva também dá para colocar nessa espinha dorsal. Então, o Christian é um jogador fundamental. Desses jogos aqui, é claro que eu acho que alguns a gente tem que ponderar. Você já falou, né? Aquele empate diante do Vitória antes da parada para o Super Mundial. Aquele gramado é um contexto muito específico, não dá para a gente exigir demais da equipe naquele momento. A gente ainda teve um jogador expulso, o que complicou ainda mais um jogo que já seria muito difícil pelas condições climáticas. Mas esse Mirassol 1, Cruzeiro 1, por exemplo, foi um jogo em que novamente a gente viu o Eduardo fazendo essa função do Christian e não conseguindo entregar aquilo que o Christian entrega. Então, o Christian é um jogador, ele mesmo usou essa expressão na Samuca TV, né, o box to box, que o Genta não gosta, mas se o Christian usou, quem sou eu, né, para não usar? Ele tem essa pegada de conseguir chegar até a área e ele fez gols assim. Então, ele é um jogador que sempre aparece fechando ali no segundo pau e já teve muitas oportunidades de finalizar dessa forma. E eu me lembro muito do Eduardo não conseguindo replicar esse movimento. E, ao mesmo tempo, ele volta demais e ajuda demais também, tanto na construção quanto sem a bola, na marcação mais atrás. Então, é um jogador que percorre grandes distâncias durante o jogo, que auxilia tanto no momento defensivo quanto no momento ofensivo, e é fundamental, é o motorzinho desse time. Quando ele não joga, a gente percebe que aquele lado direito ali fica muito sobrecarregado. Sem contar que ele também ajuda muito quem está na lateral, né? Seja o William, que é quem tem jogado mais desde a lesão do Fagner, ou seja o Fagner. Essa dobradinha também é muito interessante e ele ajuda muito os laterais do Cruzeiro. Então, é um jogador fundamental, como eu falei, né? Tá chegando contratações novas, jogadores com muitas expectativas, mas para tirar o Christian desse time vai ter que jogar muita bola, porque o que ele tem entregado assim para esse time é muito impressionante e é uma das peças dessa engrenagem que faz com que individualidades como Matheus Pereira, Caio Jorge possam se sobressair. Porque quando esse coletivo está muito bem encaixado, naturalmente esses jogadores de mais refino técnico eles vão aparecer. E eu sinceramente não acho que o Cruzeiro estaria onde está hoje sem o Christian nesse time. Eu concordo muito com o que a Rafa disse e em algumas oportunidades eu fiz questão de ressaltar isso, né? Caio Jorge e Matheus Pereira são as referências técnicas. Acho que isso não tá aí assim, escondido para ninguém. Só que o Christian, para mim, ele é o jogador que traz esse equilíbrio para o Cruzeiro. Aqui a gente tem até números em jogos que o Christian não esteve atuando, mas esse recorte, se você pega ali em confrontos onde o Christian não atuou tão bem, né? Tem o jogo contra o CRB, tem o próprio jogo contra o Santos ali, que no segundo tempo, por causa do cartão amarelo, o jogo do Christian fica muito limitado. O Cruzeiro sente muito os momentos onde o Christian não está na sua melhor forma. E é um cara muito importante. É um cara que entrega muito para essa ideia de pressão alta do Cruzeiro.
é um cara com capacidade de fazer esse jogo por dentro, né? Então sai ali do lado do campo, deixa aquele espaço para o William poder atacar muito mais e exercer sua principal característica, que é esse jogo de ultrapassagem, de chegar até a linha de fundo. É um cara que ajuda muito na recomposição defensiva, como a Rafa disse, e aí tem ajudado bastante também com suas participações em gol, né? É um cara que desde o período do Atlético Paranaense, quando jogava como um segundo volante, tinha essa característica de ser um cara que pisa mais na área, que chega como essa espécie de elemento surpresa, e aqui no Cruzeiro não tem sido diferente. Agora, como ele atua um pouco mais avançado, isso tem acontecido com uma certa frequência. Então, é um jogador importantíssimo para o Cruzeiro, e a gente até está nessa onda, né? Sempre que contratam os jogadores, tem os famosos campinhos nas redes sociais. Eu vejo muita gente tirando o Christian, deslocando o Christian de posição, e eu confesso que não consigo entender isso, tá? O Christian, para mim, o melhor dele nesse time do Cruzeiro é justamente onde ele está. É claro que para a próxima temporada ou em algum momento o jogo vai pedir talvez que o Arroio seja titular no lugar do Christian. Acho que isso é natural, e o próprio Leonardo Jardim, quando ele pede esses jogadores, é justamente pensando que nem todo confronto vai ser igual, nem todo mundo vai vir de peito aberto encarar o Cruzeiro, e aí talvez nesses momentos acaba que o Christian não pode entregar o que outros atletas entregam. Mas dentro de uma normalidade, pensando no que é uma espinha dorsal desse Cruzeiro para o campeonato, o Christian ele é imprescindível aonde ele está, sem tirar outros jogadores. E acho que isso diz muito também dele. Eu lembro de um pós-jogo nosso na Samuca TV, que ele falou com a gente, né, que ele queria jogar como segundo volante, o Leonardo Jardim o procurou, mostrou para ele que poderia extrair mais do Christian nessa função que ele vem fazendo, e o atleta comprou essa ideia e tá lá, cara, trabalhando e jogando muito bem. Já são 5 participações em gol nesse campeonato brasileiro, né, 2 assistências, 3 gols, e para mim, também um cara imprescindível nesse time do Cruzeiro. Não é, de novo, a estrela da companhia, né? Esses dois, esse posto fica para outros 2 atletas, mas é o jogador mais importante do funcionamento coletivo do Cruzeiro. Ô, Valor, eu acho que se a gente pudesse fazer uma analogia, né, e o Cruzeiro fosse um carro pilotado pelo Leonardo Jardim, o motor seria o Caio Jorge e o Matheus Pereira, e o Christian, uma das principais engrenagens que faz esse motor girar na máxima potência, né? Eu acho que é um atleta muito importante para o Cruzeiro. Sobre essa coisa de... Eu também vi isso que o Caio falou, né? O torcedor do Cruzeiro ele tem mania de querer colocar tudo que dá de melhor dentro do campinho ali, né? Eu lembro que na época do começo do ano, o pessoal queria que jogasse Matheus Pereira, Gabigol, Dudu, Caio Jorge, aí Gabigol virou volante, Caio Jorge virou ponta. Tudo isso para adaptar o máximo de gente boa dentro de campo, né? Mas é isso, a verdade é que o Christian é um craque silencioso, né? E assim, muito mérito do Caio Fábio, que acreditou no futebol dele, porque eu, sinceramente, eu tinha desistido já de que pudesse dar certo, eu não tinha muita esperança, não. Mas ele mostrou dentro de campo que a história é outra, né? E assim, se o torcedor do Cruzeiro prestasse mais atenção nas coletivas do Jardim, né? Se não, assim que ela acontece, vai lá no outro dia no canal aqui na Samuca TV ou no canal do Cruzeiro, para assistir as respostas que ele dá. Ele fala uma vez, quando um repórter pergunta para ele, por que você demora tanto para mexer, né? E aí ele fala que ele gostaria de mexer mais e antes do que ele mexe, mas que no momento ele ainda não tem peças, né? Suficientes para fazer isso. Então, por exemplo, com a vinda do Sinisterra e do Arroio, isso não significa que eles precisam ser titulares nesse primeiro momento, e nem que o Cruzeiro precise de ter um time titular. A gente tem visto os 2 times aí que estão brigando com o Cruzeiro pelo título do Campeonato Brasileiro, sistematicamente, rodada após rodada, girando seu time. Porque esse time do Cruzeiro aí, descansado, ele troca tiro com qualquer um aí no Campeonato Brasileiro. Não tem time melhor e nem muito melhor do que o Cruzeiro quando o Cruzeiro está descansado.
Então, você ter uma peça igual o Arroio, que você pode usar com a confiança de que você pode descansar o Christian, você não vai perder em intensidade, em marcação. Só isso quem ganha é o Cruzeiro, cara. É o Cruzeiro, porque esse time descansado já mostrou que pode vir para cima que é até melhor. Então, o torcedor do Cruzeiro dá uma, né, ouve mais o que o treinador fala. Gente, ter o Leonardo Jardim no Cruzeiro é um privilégio, tá? Privilégio. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas enquanto tá aí, ouve o que o cara tá falando, presta atenção. Toda a coletiva é uma aula. Ele é um cara que não foge das perguntas. Ele, o mesmo jogo que a gente vê, ele vê também. Ele não fica caçando. Igual ele falou: meu primeiro tempo foi o pior primeiro tempo que eu tive aqui no Cruzeiro. Né? Então, qual treinador que fala isso? Né? Ano passado, a gente ficava brigando aqui com o Seabra, que o Seabra, tipo assim, os números, o desempenho do jogador falava uma coisa, ele defendia o jogador com métricas de não sei o que e tudo mais. Isso irritava o torcedor, porque, tipo assim, o torcedor, ele estava vendo outra coisa em campo, né? Então, é uma grande oportunidade aí que a gente está tendo. O Christian e o Wanderson, tá? Não são titulares à toa, porque eles fazem o time funcionar. Eu acho que o Christian tá longe de ser um jogador criticado pela torcida aí, mas tirar ele do time principal, aí não dá, né? Nos famosos campinhos aí, né? O negócio, às vezes, não é sempre colocar todo mundo em campo, não, gente. É fazer funcionar da melhor forma possível. Eu tô procurando aqui, quando eu fiz isso aqui, só para explicar para a nossa imensa audiência aí, quase 3.000 pessoas, enquanto o Baú falava, é um privilégio ter o Jardim como técnico do Cruzeiro. Eu estava aqui com binóculo procurando as pessoas que me xingaram à época que o Cruzeiro estava sem técnico e que eu disse que eu preferia o Leonardo Jardim do que o Renato Portaluppi. Então é só esse binóculo, mas não consegui identificar não. Pode falar, Pedro. Só complementar isso que o Baú falou, que é muito importante, e eu fiz questão de ressaltar sobre isso ontem, né? Não dá para a gente falar que o Leonardo Jardim está sendo incoerente. Se você pegar a coletiva de apresentação do Leonardo Jardim, ele fala sobre essa questão de nem sempre os mais técnicos jogarão juntos. Então, a gente sabe que tem atletas que são mais técnicos do que o Wanderson, que são mais técnicos do que o Christian, apesar de eu achar que o Christian também nessa parte técnica ele é subestimado, ele não é um jogador que tecnicamente deixa a desejar, muito pelo contrário, a gente olha muito para a questão física do Christian, mas ele tem uma qualidade técnica, sim. Se você assiste o jogo focado ali nele, você vê que ele tem uma habilidade no domínio, uma visão de jogo, a assistência dele para o Caio Jorge contra o Bahia é excelente, a jogada, a inteligência dele, a força do passe. Então, acho que é necessário a gente entender que o Leonardo Jardim está sendo coerente. Claro que em algum momento o Sinisterra e Arroio vão ser titulares, mas é importante demais a gente entender que atletas aí como o Christian e Wanderson também são importantes para o funcionamento coletivo de uma equipe. Todo time hoje do alto nível, ele vai ter aquele cara que você pode até torcer o nariz para ele, mas o treinador não abre mão dele de jeito nenhum. E no Cruzeiro a gente tem esses exemplos aí, Christian e até o próprio Wanderson.